E essa palavra de hoje é uma palavra muito especial, muito forte. Deus falou tanto comigo. E eu tenho certeza que Ele vai falar muito com você também. O título dessa mensagem é um questionamento. Porque eu tenho certeza que hoje é uma noite de respostas. Respostas da parte de Deus. Nosso Deus não é Deus de dúvidas, mas um Deus de respostas. Um Deus que é fiel, que permanece fiel. Ainda que tudo ao nosso redor possa mudar. Amém? E o tema é: como ter paz em meio às mudanças. A nossa vida ela é repleta de mudanças. Muitas vezes nós não gostamos dessas mudanças. Por isso eu já convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 4, abrir para quem chegou depois, quem chegou atrasado, porque Ítalo mandou deixar aberto. Se você for obediente, a sua Bíblia já está aberta aí em Filipenses capítulo 4. Quem achou, diga amor. Quem não achou, diga célula. Quem não trouxe a Bíblia, diga misericórdia. Nós vamos mergulhar nesse texto. Filipenses capítulo 4, vamos ler juntos do verso 10 ao verso 20. Filipenses não é uma simples carta, não é qualquer carta. Na verdade, não é uma carta somente, é um testemunho. A carta aos Filipenses é um testemunho vivo de um homem que foi experimentado, que teve a sua fé testada e provada, que escreveu essa carta não em um momento de vitória, não, mas em um momento de prisão. E a carta começa assim, o verso 10: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos meus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. E agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram, elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo sempre. Amém. Aleluia. O apóstolo Paulo, como nós falamos aqui, escreveu essa carta. Ele já estava numa idade bem avançada para a época, ele já tinha mais de 65 anos e ele estava preso, estava em Roma, só esperando o dia da sua execução. Mas ele deixou para mim e para você, através dessa carta, lições valiosíssimas. Essa carta, ela, como eu disse, não é uma simples carta, ela é conhecida como a carta da alegria. Como assim, pastor? Essa não é a carta da frustração, não. Ela é a carta da alegria, que foi escrita em um contexto de prisão. Não foi escrita num contexto de vitória, como eu disse, mas ele estava preso e estava deixando lições para mim e para você sobre como ter contentamento em Deus. Ele estava ensinando a mim e a você que a nossa alegria, que a nossa paz, que a nossa felicidade não vem das circunstâncias. A nossa paz e a nossa alegria vem da convicção de quem Deus é. Ítalo falou aqui vários atributos de Deus, de quem Deus é para nós, de quem Deus é para mim e para você, da resposta de Deus para a minha e a sua necessidade. Ele é o único que tem todas as respostas que eu e você precisamos. Por isso, eu e você vamos aprender essas lições de uma vez por todas.
lições. Ele estava vivendo mudanças, em um cenário de mudança, em um cenário que ele não estava esperando, não era o cenário ideal, porque em todo o Novo Testamento nós vamos ver que era a vontade de Deus que o evangelho fosse espalhado, propagado. Era a vontade de Paulo desde o início ir pregar em Roma. Era a vontade de Deus também que Paulo estivesse em Roma, mas ele não chegou da forma que ele queria. Ele chegou preso, ele chegou algemado. Muitas vezes o cenário muda para Deus ver a nossa fé, para ver aquilo que nós somos feitos. Será que quando a estação mudar, você vai permanecer fiel? Será que quando as coisas ao seu redor, for o barco começar a balançar, será que você vai começar a reclamar? Ou você vai começar a declarar em quem está a sua fé? Essa carta é um presente para mim e para você. E talvez seja por isso, por conta dessas mudanças, que essa carta fale tanto conosco. Porque a minha e a sua vida é feita de fases. A nossa vida, a nossa caminhada com Deus também é feita de fases. E as mudanças repentinas que acontecem na nossa vida, muitas vezes nos desestabilizam. Por quê? Porque às vezes nós estamos passando pela fase da fartura, mas também existe a fase da escassez que chega de repente na nossa vida. Às vezes existe aquela fase em que nós estamos arrodeados de pessoas, tem muita gente ao nosso redor, mas também existem aquelas fases da solidão, em que a gente olha para o nosso lado e a gente não vê ninguém. Existe a fase em que a gente é celebrado, aplaudido, mas também existe a fase em que a gente é esquecido. Mudanças acontecem, mudanças são inevitáveis, mas o que não pode mudar é aquilo que nós carregamos. A presença de Deus, ela é inegociável. Eu e você não podemos negociar isso. Não podemos, as mudanças vão acontecer. Essa é uma certeza que nós temos. Mas Deus é tão bom que Ele nos trouxe aqui hoje para lembrar a mim e a você que nós não somos aquilo que perdemos. Nós somos quem Ele continua sustentando. Você não é aquilo que você perdeu. Você é aquele que Deus continua sustentando. Continua firme nesse momento difícil. Continua firme, continua na mesma posição. A posição de filho, a posição de obediência. E antes de nós mergulharmos nessa palavra, eu gostaria que você examinasse a sua vida. Tudo que você passou até o dia de hoje. Eu tenho certeza que infinitas coisas que vocês passaram, só você e Deus sabem. Você não é mais aquele menino chorão. Hoje você é um homem firme. Você não é mais aquela menina chata. Hoje você é uma mulher de Deus, cheia da presença de Deus. Mas tudo isso que você viveu foi Deus moldando e forjando o seu caráter. Quem aqui passou por situações que até custaram um pouco a passar, mas passaram? Levanta a mão para não achar que foi só eu. Passou a estação, passou ou não passou? Deus está dizendo a mim e a você hoje que o mesmo Deus que sustentou naquela estação é o mesmo Deus que vai sustentar na próxima estação. É o mesmo Deus, Ele permanece sendo o mesmo Deus, Ele permanece sendo fiel. As estações podem mudar, e eu não estou falando de primavera, verão, outono, inverno. Eu estou falando das estações da nossa vida, que acontecem, as fases que nós falamos aqui, porque nós somos filhos de Deus. Quem tem essa convicção da filiação, da posição que não muda, de filhos, não lê a mudança com desespero, lê a mudança com propósito. Um filho de Deus, no momento de dificuldade, ele não entra em crise, ele entra em oração, porque ele conhece aquilo que ele carrega, ele conhece o Pai que ele tem. Ele é soberano, a vontade dele é perfeita, é boa e é agradável para a nossa vida. É Ele quem estabelece reis e é Ele quem remove os reis. É Ele quem leva e traz da Babilônia. Mas o povo que voltou não era mais o mesmo povo. Agora o povo era mais forte. Agora o povo estava mais maduro. É isso que acontece comigo e com você. Quando nós passamos por algumas tempestades, nós saímos mais fortalecidos.
mais maduros. E nós vamos aprender lições a respeito de maturidade espiritual, a como caminhar em paz quando a estrada muda, a como continuar vivendo com propósito em qualquer fase e em qualquer estação. Em primeiro lugar, anota aí, anota em nome de Jesus: mudanças vão acontecer, mas seja flexível, tenha flexibilidade. Olha para essa pessoa que está do seu lado, para ela não dormir, e diz assim: seja flexível. Fala com a outra também: seja flexível. Nós acabamos de ler o verso 11 de Filipenses capítulo 4, e ele fala: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sabe o que é isso? Isso é uma virtude espiritual que ele está ensinando a mim e a você, chamada flexibilidade. Não é como a mudança chega em si, é como eu e você vamos ler a mudança que importa. Nós precisamos enxergar com flexibilidade. Esse texto, adaptar-me, no original, autarqueis, é uma expressão que não fala somente de uma sobrevivência, mas fala de uma suficiência interior. Não é algo de fora para dentro, é do alto para dentro. É algo que vem de Deus, é uma alma que encontrou no caráter imutável de Deus essa segurança, para entender que nós somos capazes de nos adaptarmos a toda e qualquer situação. Mas como é que a gente vai saber disso? Paulo já tinha passado por quase tudo. Ele tinha sido aplaudido, como eu disse, mas ele também tinha sido apedrejado. Ele já tinha pregado para multidões, mas também em desertos vazios. Mas ele aprendeu a adaptar-se. Ele já passou por fartura, ele estava passando em momento de necessidade. Eu e você precisamos ser flexíveis, porque quando nós somos muito rígidos, a gente quebra. Uma alma que não é flexível, ela se quebra quando o céu muda o plano. E o céu, ele vai mudar o plano. Deus vai mudar o plano, e eu e você precisamos nos adaptar. Quem está aqui há mais tempo sabe que aqui onde nós temos essas tendas hoje, tinha uma árvore bonita, linda, aos nossos olhos forte, mas veio uma tempestade, uma chuva daquelas chuvas, de tão rígida que era, quebrou. E nós vemos aquelas árvores ali que tem no caminho ali, que às vezes quando tem uma chuva forte, ela chega a tocar a ponta dela no chão, mas quando passa a tempestade, ela volta para o lugar, porque ela é flexível. E é assim a nossa vida com Deus. Quem é flexível diante de Deus não se quebra diante das tempestades, não se quebra. Quem é flexível nas mãos de Deus, nas mãos certas, a gente não quebra. A nossa alma é uma alma flexível nas mãos do Senhor. Tenha flexibilidade. Paulo não está nos ensinando aqui, quando fala de flexibilidade, não está falando de concessão, não está falando de fraqueza, mas de força de quem é flexível. Permanece, isso é força, mas é uma força que não vem da autossuficiência, não é uma força que vem daquele que diz: eu não preciso de ninguém, eu consigo me virar sozinho. Não consegue. Seja flexível, meu irmão, para de ser rígido. Eu não sei se você conhece algumas pessoas assim, não olha para o lado não, que Deus está falando com você. Algumas pessoas que ficam pulando de galho em galho, porque são rígidos demais. Nunca está bom, nada está bom, aí pega e muda. Mas quando nós somos flexíveis, temos um coração flexível, um coração ensinável, a gente aprende a se adaptar. Mas quem é rígido demais nunca está bom, não tem célula boa, fica passando de líder para líder, não tem nenhum bom, só ele que é bom. Não é possível, a gente tem 540 células em Paulista, não é possível que ele não ache uma. A boa vai ser a dele quando ele abrir a dele na casa dele. Seja flexível, para de ser rígido demais com tudo. Esteja aberto às mudanças que Deus ele quer fazer na sua vida. Permaneça fiel, permaneça firme. Essa é a capacidade que eu e você precisamos ter de ser flexível. A vida espiritual ela é dessa forma, é feita de transições, e nem sempre nós gostamos, nós precisamos nos adaptarmos. A rigidez da alma é a receita da frustração espiritual.
Quem tem essa rigidez começa a achar que é punição. Deus me abandonou, Deus me esqueceu, Deus está me punindo. Entenda, essa mudança não é punição. Essa mudança continua sendo direção de Deus. Essa mudança ainda continua sendo direção. É por isso que Paulo disse: eu aprendi. E eu e você precisamos aprender também. Não é nada automático, mas é um processo. A flexibilidade não enfraqueceu ele, mas a flexibilidade preservou ele nesse tempo. A flexibilidade não é para te matar, é para te fazer suportar as mudanças que vêm, como eu disse. Seja flexível, tenha um coração ensinável. Para dessa rigidez toda, de olhar para o lado o tempo todo. Tinha uma senhora hoje aqui de manhã que quando terminou o culto, ela veio falar comigo. Ela, fiquei olhando, pastor, para ver se o senhor ia falar alguma coisa errada, mas o senhor não falou não. Fiquei olhando, eu disse: minha irmã, não fica olhando não. Ela, eu fico catando. Porque a gente vem arrumado para a igreja, mas tem pessoas que usam qualquer roupa. E eu fico catando assim, eu disse: irmã, não fico catando não. E quando o senhor falou ali, tem pessoas que ficam pulando de galho em galho, sou eu, pastor. Eu fico pulando de galho em galho porque eu fico catando as coisas. Eu fico catando as coisas erradas. Eu não vi muita coisa errada aqui não. Eu disse: minha irmã, em nome de Jesus, pare de catar, porque se a senhora ficar olhando, a senhora não vai ficar em lugar nenhum. Quando o senhor falou fariseu, eu disse: sou eu também, Jesus, sou eu. Minha filha ficou segurando a mão para não levantar a mão ali. O senhor estava falando da minha vida. Seja flexível. Ela, pastor, mas eu vou sair daqui diferente hoje. Eu já vim aqui algumas vezes, eu gostei, tem pastor que eu durmo. Mas eu não dormi hoje não. A senhora dormiu? Eu dormi não hoje não, pastor. Eu gostei que o senhor me fez dar umas risadas ali, mas o senhor pegou pesado também comigo, viu? Quer dizer que ficava catando defeito nas coisas. Eu disse: minha irmã, pare com isso, senão a senhora não vai, nunca mais a senhora volta aqui. Não olha para mim não. Amém? Sejam flexíveis. Em segundo lugar, as mudanças vão acontecer, mas tenha contentamento. No verso 12 diz: aprendi o segredo de viver contente. Vou explicar. As mudanças vão vir, as mudanças vão acontecer. Aí já tem gente que está se perguntando: não, pastor, o senhor já está pedindo demais. Já vou passar já estou passando essas lutas todinhas. Essa mudança todinha eu estou passando. O senhor ainda vem querer que eu passe com um sorriso no rosto? Isso já está pedindo demais. Eu não sei se é assim não, pastor. Ainda bem que você disse: eu não sei. Porque Paulo também não sabia não, mas ele aprendeu. Eu e você precisamos também ter esse coração ensinável, esse coração contente. Que apesar das mudanças, a gente entende em quem está o nosso contentamento. Ele aprendeu e eu e você também podemos aprender. É um aprendizado, a escola da vida, a escola da fé. A nossa vida com Deus é uma eterna escola. E eu e você precisamos ter esse coração contente, flexível, contentamento. Por quê? Aí você se pergunta: pastor, então quer dizer que o senhor, qualquer coisa que acontece de ruim, o senhor fica achando bom? Não, calma. Eu disse que a vida é uma escola, né? Tem matérias que a gente precisa repetir mais de uma vez. Mas a gente só não pode desistir. Se tiver que repetir 1, 2, 3, 4, a gente vai repetir. Mas a gente precisa aprender a ter contentamento. E só passa nessa matéria quem aprende na sala da frustração. Como assim, pastor? Paulo, ele passou por quase tudo, como eu disse. Ele tinha o desejo de chegar à Espanha, de plantar mais igrejas. Ele tinha, mas ele estava preso. E ele escreve para mim, para você, ensinando sobre contentamento. E ele fala a mim e a você que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, porque ele sabia, existia um segredo. E eu vou revelar para você agora qual o segredo. Ele fala: eu aprendi a viver contente, porque Cristo me fortalece. Esse era o segredo do contentamento de Paulo. Não é uma força que vem da motivação, não é uma força que vem da emoção, é uma força que vem do Espírito Santo de Deus. É Cristo que nos fortalece. A nossa força vem dele, não vem de mim, de você. Eu e você, nós precisamos de Deus. Paulo estava preso, impedido de fazer aquilo que ele tinha planejado, mas ele aprendeu, ele se adaptou. Jesus,
Ele sabia a fonte de alegria, a fonte de suficiência é Cristo. Mas infelizmente existem pessoas que se alimentam da fonte errada, da fonte do inimigo, da fonte das pessoas que só sabem reclamar de tudo, das pessoas que só sabem criticar de tudo. Se afaste das pessoas que só sabem criticar tudo, que só sabem, não, agora não, depois do culto. Já tinham pessoas que iam mudar de lugar. Depois do culto você se afasta dessas pessoas. Se afasta dessas pessoas. Sabe por quê? Porque é contagioso. Se você ficar andando com pessoa que só reclama o tempo todo, você vai estar igualzinho daqui a pouco, sem perceber. Vai estar reclamando de tudo, nunca vai estar bom para você. Tudo vai ser motivo para você criticar. Mas rapaz, tu visse o lanche da célula hoje? Oxe, rapaz, um cuscuz seco, não tinha nem... Reclama de não tem tempo bom, não levou nada para a célula. Essas pessoas que reclamam não levam nada, só quer ficar vendo, reclamando, só quer motivo para reclamar. Não olha para ninguém não. Esse espírito crítico, a pessoa que só critica o tempo todo é um alerta silencioso da alma. A pessoa que vive reclamando, que vive murmurando, que não tem contentamento, é alguém que ouve da fonte errada o tempo todo. Nunca está bom. Precisamos mudar a postura. A pessoa que também fica presa ao passado, não, porque lá atrás era melhor. Não, hoje, nós temos o hoje, setembro de 2025, 7 de setembro, hoje é o que nós temos e precisamos ter contentamento. Deus quer que nós tenhamos contentamento hoje. Mas tem pessoas que só querem viver reclamando. Eu não quero mudar, eu só quero criticar. A crítica é a linguagem de quem parou de crescer. Não cresce, não quer que ninguém cresça mais. Não multiplica a tua célula não. Para que tu vai multiplicar a tua célula? É difícil. Ficar reclamando de tudo. Nada tá bom. Eu não gostei desse pastor hoje. É o que tem para hoje. Eu não gostei desse louvor. Eu não gostei porque não tocou a música que eu gosto. Meu irmão, pode tocar. Você pode trazer o repertório. Você vai reclamar, vai achar um motivo para reclamar. É uma pessoa que é crítica de tudo. Jesus, o pessoal reclama quando é o pastor Arthur. Imagine eu, gente, meu Deus. Jesus, tudo vira incômodo. Mas os fariseus eram assim. É um zelo, é uma crítica excessiva, disfarçada de zelo. Os fariseus, eles tinham tanto zelo pelo templo, que eles nem reconheceram o Deus que o templo apontava. Eles só queriam ser zelosos. É uma crítica disfarçada de zelo, é uma crítica às vezes disfarçada de humor. Vem disfarçado ali, vem apimentado com sarcasmo. Precisamos estar atentos a esses sinais. Precisamos buscar em Deus a nossa fonte de contentamento, porque se a gente começar a olhar de lado, eu já contei essa história aqui, inclusive eu contei para a senhora que estava aqui hoje, que veio falar comigo depois do culto. Eu disse: minha irmã, deixa eu contar a senhora aqui rapidinho, uma história que aconteceu comigo aqui, quando não tinha nada aqui. Eu já contei aqui algumas vezes. Tinha nada, a gente estava começando a cercar o terreno, a construir algumas coisas, já estavam cavando a base, e já tinha essas ferragens todinhas aqui, e o pastor pedia voluntário para pintar. Na verdade era para passar uns arcão, passar alguma coisa aí para me enferrujar, enfim. Eu não sou pintor, eu não sei fazer cimento, eu não sei nada, mas eu disse: eu sei carregar eu sei, eu vou lá, eu vou carregar. Cheguei aqui, comecei a carregar tijolo no carro de mão, cortei meus dedos tudinho. Você pega no meio do tijolo assim, ele corta tudo. Colocava no carro de mão, derrubava o carro de mão, aí levantava, isso um sol quente, 11 da manhã. E a gente tinha mais uma árvore aqui também. De repente eu estava carregando ali, eu olhei um pouquinho assim, porque tinha alguns homens que tinham sido contratados, profissionais. Lógico que não ia ser só voluntário, é um sonho. É um sonho. Tem uma igreja lá na Guatemala, se eu não me engano, enorme, muito maior que essa, foi toda construída por voluntários. Enfim, tinham alguns funcionários que tinham sido contratados, que estavam embaixo da árvore, na sombra, e eu ali carregando. Aí vem aquela voz que eu falei, do inimigo, dizendo assim: tu é muito besta mesmo. Deixa de ser besta, tu tá vendo ali, ó. Foi tudo pago, estão recebendo para estar aqui, tu estás aí, ó.
Mas o Espírito Santo ia deixar de graça, Automaticamente ele falou ao meu coração: você não está aqui servindo homens. Você não veio aqui, não foram eles que chamaram você aqui. Jesus, obrigado. Na mesma hora eu agradeci e continuei carregando meus tijolinhos. Jesus, temos que dar ouvidos a ela. Ouça a voz certa. Para de estar caçando as coisas erradas aí. Amém? Em terceiro lugar, anota aí: mudanças vão acontecer, seja fortalecido por elas. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: a mudança não é sua inimiga, é sua academia espiritual. O Senhor quer nos fortalecer através das mudanças. Filipenses capítulo 4, verso 13 disse: tudo posso naquele que me fortalece. Repita comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. E esse texto, ele não é só um adesivo de Kombi. Não é só um texto para a gente estampar na nossa camisa. Tudo posso não significa eu posso fazer o que eu quiser. Porque esse texto não fala sobre capacidade. Esse texto fala sobre constância. Tudo posso naquele que me fortalece significa: não importa o que acontecer ao meu redor, eu vou permanecer firme naquele que me fortalece, porque a minha força não vem de mim, a minha força não vem da minha conta, a minha força não vem das pessoas, a minha fonte de força, de alegria, de contentamento vem do Senhor que me fortalece. É Ele quem nos fortalece. Jesus, obrigado. Constância, não importa o que aconteça, não importa a estação, eu vou permanecer. E essa palavra no original significa justamente ser infundido com poder, capacitado com uma força contínua externa. De quem vem essa capacitação, gente? Do Espírito Santo de Deus. Ele é a fonte de capacitação. O Espírito Santo, o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é aquele que nos fortalece no dia mau, é aquele que nos sustenta no dia da aflição, é aquele que está conosco nas tempestades. O Espírito Santo, ele é o nosso melhor amigo. Tudo posso, não porque sou forte, mas porque Ele é. Ele é a nossa força. O que acontece comigo e com você quando nós vamos para a academia? A gente precisa fazer força, fazer esforço. Da mesma forma, quando nós estamos passando por um deserto, passando por um momento difícil, vai exigir de mim e de você força e esforço. Eu estou conseguindo, graças a Deus, manter uma constância na academia. Era muito oscilante a minha presença. Eu só ia quando chegava a notificação do débito no cartão, na fatura, se eu tenho que ir para a academia. Mas eu estou conseguindo manter uma constância porque eu comecei a ir de manhã. Amém. Porque quando a gente vai só uma semana, fica todo doído. A gente fala: oxe, vou mais nada. Mas com o tempo, eu vou fazer uma pergunta, porque eu sei que vocês também são fitness. Amém, gente? Amém. Amanhã é dia de começar. Segunda, né? A gente vai e começa Nando tá ali, Nando, meu personal tá ali. Eu vou nem... Vai ser feio para ele, né? Dizer que é meu personal, o pessoal vai olhar assim: não tá fazendo efeito não, pastor. A gente começa pegando 10 e 10 na academia, 10 e 10 lá. Só que depois... Aqui é constância. Só que depois de alguns meses, esse 10 e 10 fica leve, é ou não é? É ou não é, gente? É não. É você que ficou mais forte. Assim também na nossa vida, as lutas vão continuar vindo, as tempestades vão continuar acontecendo, não vai diminuir a batalha, é a gente que vai ficar mais forte, é a gente que vai ser fortalecido pela mudança, é a gente que vai se fortalecer nesse deserto que a gente está passando. Mas a gente precisa ser constante, a gente precisa ter firmeza, ter convicção da nossa fé. E a gente começa a dizer: eu não queria passar por isso, nem Jesus queria passar por isso. Mas Ele disse: seja feita a tua vontade e não a minha. A gente não quer passar pela mudança,
A gente quer continuar vivendo a mesma vida que a gente estava vivendo, mas as mudanças vêm. E a gente precisa mudar a pergunta. Senhor, ao invés de perguntar o porquê isso está acontecendo comigo, começa a perguntar o que é que o Senhor quer te ensinar nessa estação. Começa a perguntar a Ele o que é que Ele quer que você aprenda. Se é a ser flexível, se é a ter contentamento, se é para fortalecer você, se é para que você comece a desenvolver músculos espirituais. Músculos espirituais. Porque quando nós passarmos por essa situação, e vai passar, nós vamos estar mais fortes, mais maduros, mais confiantes em Deus. E em quarto lugar, as mudanças vão acontecer. Seja refúgio para quem precisa. Filipenses 4,14. Vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. E essa é uma das principais marcas de quem é maduro espiritualmente falando. É alguém que permanece no momento da dificuldade. Perceba que Paulo não disse, que bom que vocês vieram quando estava tudo dando certo. Ele disse, não, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. É muito fácil a gente dar desculpas quando a gente está passando por algo difícil. Às vezes a gente acha que tem todas as desculpas para Deus, para não servir a Ele. A gente tem usado a nossa dor como desculpa para não servir as pessoas. Mas Deus, Ele quer transformar a nossa dor em cura para alguém. Deus, Ele quer fazer e Ele permite muitas vezes que nós passemos por algumas coisas, para que quando o nosso irmão estiver em necessidade, estiver passando por um momento de dor, eu e você possamos dizer, eu estou aqui com você, eu já passei por isso que você está passando hoje, e agora eu estou aqui para dizer, vai passar, essa chuva vai passar, a tempestade vai passar, permanece, não desiste, continua firme. Eu e você precisamos ser refúgio para quem precisa, precisamos correr, não da necessidade, mas eu e você precisamos ser como a igreja de Filipenses, que correu em direção à necessidade de Paulo, correu em direção a ela. Eu falei aqui, no culto das 10 da manhã e no culto das 5 da tarde, na verdade, eu até falei demais de manhã, mas amém, deixa para lá. Ítalo foi aquele jovem cheio da unção de Deus que estava aqui, cheio do Espírito Santo, que trouxe uma palavra aqui ao nosso coração. E hoje pela manhã, Ítalo também cheio de ousadia, que ele é um jovem ousado em Deus. Quando ele tinha terminado a sua parte, a sua palavra de generosidade, ele sentou ali do meu lado e ele perguntou, pastor, qual é o tema da palavra? Eu disse a ele, o tema da mensagem. Ele, meu Deus, eu vou anotar porque eu sei que Deus vai falar muito comigo, porque essa semana eu fui demitido. Eu disse, como assim, Ítalo? Ele, pastor, eu fui demitido, tal, essa semana. E aquele jovem, ele podia ter ligado para o pastor Arthur e dito assim, pastor, olha, não está fácil aqui para mim não, as coisas, eu estou com medo, coloca outra aí no meu lugar na escala, como é que eu vou falar de fidelidade, como é que eu vou falar de generosidade, se a situação que eu estou passando atual, eu só vejo o futuro. Ele começou aqui a profetizar que tinha um sonho, de pagar o plano de saúde dos pais, do sogro, da sogra. Meu Deus, eu disse a ele, Ítalo, meu irmão, agarra com fé, a certeza que você já tem, que logo logo, assim como todas as vezes que ele sobe aqui, ele conta um testemunho de algo que Deus está fazendo na vida dele, e eu disse, logo logo eu vou estar sentado aqui, vou estar ouvindo o testemunho do que você realizou esse sonho. Logo logo, meu irmão, continua fiel, continua firme, porque Deus vai realizar esse sonho e está perto. Deus não mudou, Deus não muda quando a situação muda, e que bom que ele entendeu isso, que bom que ele não usou esse momento dele difícil como uma desculpa para não servir, para não ser refúgio. Eu tenho certeza que a palavra que ele liberou aqui, Deus falou muito comigo, e eu sei que Deus falou com você também. Que bom que ele não usou a dor como desculpa, porque a dor é uma oportunidade de Deus para nós, a dor é uma oportunidade espiritual, as mudanças, toda mudança é uma oportunidade para mim e para você. A dor, a escassez, a tempestade e o deserto revela aquilo que está dentro de nós. E o que é que eu e você carregamos?
a presença mais poderosa de todas, a presença do Senhor. Não é só o milagre que glorifica a Deus, mas a fidelidade em tempos difíceis também glorifica a Deus. Quem é você quando você vê alguém em dificuldade? Quando você vê um irmão precisando de ajuda, você é aquele que sai de perto ou você é aquele que corre para perto? Eu tenho certeza que você tem sido refúgio nesse tempo de dificuldade para outras pessoas. Paulo poderia ter enxergado uma limitação, uma dificuldade ali naquela prisão, porque, como eu disse, ele ainda tinha muita coisa para fazer para Deus, muitas igrejas para plantar, tinha muito lugar ainda para que ele pudesse levar o evangelho. Mas aonde talvez muitos dissessem, é o fim, acabou, nunca mais ele vai plantar igreja nenhuma, nunca mais ele vai exortar ninguém, nunca mais ele vai alimentar a fé de ninguém. Ele olhou para aquilo que ele estava vivendo, para aquela situação que ele poderia também muito bem ter dado desculpas. Eu estou aqui preso, não vou fazer mais nada. Não vou mais fazer célula. Eu não vou mais servir. Eu não vou mais servir no louvor. Eu não vou mais para os guardiões. Eu não vou fazer mais nada. Eu estou preso, mas não foi isso que ele disse. Ele olhou assim, o que é que tinha ali perto? O que é que ele podia pedir a alguém? Uma pena e papel. Eu vou escrever. Podem até tentar calar a minha boca, mas ainda bem que ele não se calou, porque aquela carta permanece viva e está falando comigo e com você até o dia de hoje. Quando os muitos enxergavam é o fim, Deus estava olhando para ele e dizendo: ei, meu filho, está só começando, não está nem no começo aquilo que eu vou fazer com você. E alcançou a mim e a você hoje. Que bom que aquelas cartas de prisão chegaram até a mim e a você, porque ele não viu uma dificuldade, ele não viu uma limitação, ele continuou sendo refúgio. Ele estava precisando ser servido, mas ele disse: sou eu que vou servir aquelas pessoas. Mesmo ele precisando, mesmo quando eu e você estamos precisando, é assim que Deus faz. Somos nós que vamos dar uma palavra, mas logo hoje, Deus, que eu estava precisando receber uma palavra hoje, logo hoje eu que vou ter que chegar ali e falar para aquelas pessoas a respeito de fé, de generosidade, da provisão de Deus, da bondade de Deus. É você mesmo que vai, é você que ele vai agir, quem ele vai usar. Deixa eu te dar outro conselho: para de tentar entender tudo, para de tentar entender como Deus age, porque Paulo não estava preso por ter feito nada de errado. Ele estava justamente preso sobre uma falsa acusação, injustamente aos olhos dos homens. E no momento talvez ele não entendesse, mas ele não permitiu que aquilo fosse o fim para ele. Muitas vezes eu e você não, muitas vezes não, talvez todas as vezes que nós estamos num deserto, a gente não entende enquanto a gente está passando. A gente só vem entender o propósito depois da mudança. A gente só vem entender depois que a gente passa. Para de tentar entender tudo, porque talvez você passe mais tempo nesse deserto. Se você ficar culpando Deus, tentando entender como Ele age, Ele usa pessoas, Ele move situações, Jesus, mas Ele permite com que nós passemos essas situações, mas Ele nunca perdeu o controle da nossa vida. Comece a perguntar a Ele como você pode ser útil nesse tempo, como Ele pode usar a sua vida nesse tempo, no tempo de dor, no tempo de dificuldade. E em quinto e último lugar, vou dar outra oportunidade, em quinto e último lugar, obrigado, o nome disso é contentamento. Mudanças vão acontecer, e o novo não cabe em estruturas antigas. O novo não cabe em estruturas antigas. Não se pode derramar vinho novo em odres velhos, porque o odre velho, ele não é flexível, ele se rompe. Deus, ele tem algo novo para a nossa vida.
Muitas vezes Deus ele quer entregar algo novo nas nossas mãos, mas eu e você estamos tão apegados ao velho que a gente não consegue receber. Não é porque o velho era melhor, é porque o velho era confortável. É porque na estação passada você conseguia controlar, mas Deus está dizendo: ei, sou eu que controlo, sou eu que mudo as estações, sou eu quem levanto pessoas, sou eu quem removo pessoas. Foi Ele que tirou pessoas. Para de chorar por pessoas que Ele tirou da sua vida por amor a você. Para de chorar por estações que Ele já mudou, que Ele já passou da sua vida. Para de ficar se lamentando por um tempo que foi bom, mas passou. Hoje o Senhor tem algo novo para você. Para de ficar olhando pelo retrovisor, porque quem fica olhando pelo retrovisor não consegue enxergar a porta aberta que está na nossa frente. A porta muito maior que Ele tem, porque a gente está só olhando para trás, para o passado. O Senhor, Ele não nos chamou para vivermos em um museu espiritual, porque tem pessoas que estão tão agarradas ao passado que não conseguem fluir mais hoje, estão paralisadas no mesmo lugar. Tem pessoas que ainda estão lá na quadra do colégio, porque diziam que era muito bom lá. Bom é aqui, que é nosso. Lá era bom, foi uma estação boa, muitas vidas foram alcançadas para Jesus. A gente via a mão de Deus em todo culto. Deus usou aquele lugar para forjar músculos espirituais dos guardiões do templo, que carregavam todas as cadeiras, todos os cultos. Ele estava nos fortalecendo a cada lugar, 7 lugares que nós passamos, mas Ele não queria gerar para mim e para você um Egito confortável. Ele estava querendo levar a mim e a você a uma terra prometida que a gente ainda não tinha enxergado. É de Paulista para o mundo. Por que Paulista? Ítalo disse: podia ter começado em Recife. É fácil. As pessoas iam dizer: é muito fácil plantar uma igreja em Recife, na capital do estado de Pernambuco. Ah, mas Paulista não. Ah, de Paulista não sai nada bom. É lá onde o povo só vê escassez. É lá onde Cardinô só fala pei. É lá que vai começar o avivamento do amor que eu quero trazer sobre essa nação. É de Paulista para o mundo. E no cenário de escassez o reino continuou avançando. E a Igreja do Amor Zona Norte nasceu em Recife, na capital, no meio da pandemia, só para ele dizer assim: sou eu que faço. Sou eu que faço, eu não dependo de crise financeira. O céu não está em crise. E eu e você, como filhos, precisamos entender essa verdade. Fique em pé no seu lugar, só para parecer que está acabando. Só para parecer que está acabando, porque tem algo novo de Deus chegando para mim e para você. Ei, preste atenção, não é perda. Não é perda, é poda. Não confunda, é poda. Todo crescimento vem depois da poda. Depois da poda nós vamos frutificar mais. Depois da poda nós vamos crescer mais. Sabe por quê? Porque a nossa força não vem de nós, a nossa força vem de Cristo que nos fortalece. Filipenses 4,19, para encerrar, diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Segundo o quê? Segundo o quê? Não é segundo a nossa capacidade, não é segundo o limite do cartão, não é segundo o saldo da nossa conta bancária, mas segundo as riquezas dele em glória. Uma riqueza que é muito maior, ilimitada. E esse texto, ele não está falando somente de contas pagas, não. Esse texto, ele fala a respeito de uma provisão integral. É emocional, espiritual e física. Deus, ele não faz nada pela metade.
E eu e você precisamos ter um coração flexível, contentamento, fortalecidos no Senhor, sermos refúgios para as pessoas que estão ao nosso lado, para que então possamos viver o novo que Deus tem para derramar na nossa vida. Deus, Ele tem uma porta muito maior aberta na nossa frente. Deixa o passado lá no passado. Deus não chamou você para ser curador de memórias, mas Deus chamou a mim e a você para sermos carregadores de promessas. Promessas não estão presas no passado, promessas apontam para um futuro. Promessas de Deus apontam para um futuro. Eu e você carregamos essas promessas. Eu e você iremos viver essas promessas. Deus, Ele é aquele quem faz novas todas as coisas. Por isso, a gente vai declarar esse louvor com tanta convicção no nosso coração, dizendo em quem está a nossa dependência, em quem estão os nossos olhos, de quem nós dependemos hoje. Não olha para ninguém agora, se conecta agora com seu Pai, deixa Ele falar com você.